Também sobre esse assunto, porque o Pedro Duran vai trazer para a gente um levantamento com relação ao valor da cesta básica. Na maioria das capitais, vem mais para pertinho. Onde é que está o Pedro Duran? Estou caçando ele aqui. Entrei aqui Fica à vontade, viu, Karine? Você descobriu antes da hora. Na surpresa, Pedro Duran surge aqui na conversa, trazendo um levantamento que aponta exatamente isso. O quanto que a cesta básica, o valor da cesta básica subiu na maioria das capitais. O que a gente tem de raio-x aí, Pedro? Pois é, Carol, a gente tem uma notícia ruim e uma notícia boa. Dá para os analistas como o Gabriel olharem um copo como meio cheio ou meio vazio, depende do ponto de vista. Essa pesquisa da FGV com o IBRE foi obtida com exclusividade pela CNN e mostra a variação do preço em 8 capitais brasileiras nos últimos 6 meses, mas também no último mês, na diferença de janeiro para fevereiro. Se nos últimos 6 meses nós tivemos, em geral, uma alta dos preços, no último mês, em 7 capitais, o preço caiu, em alguns lugares até mais expressivamente, como é o caso de Belo Horizonte, com exceção de uma, Salvador, onde o preço subiu. Vamos dar uma olhada nos números, que a gente consegue perceber mais claramente qual é, de fato, a análise feita pela pesquisa. Aqui, Carol, a lista típica de mercado que as pessoas conseguem ter uma noção do que está sendo pesquisado. 22 alimentos, 18 gêneros alimentícios, eles levam em consideração arroz e feijão, a carne de boi, frango e porco, as farinhas de mandioca, milho e fubá, manteiga, margarina e óleo, o café e o açúcar, frutas e legumes, macarrão e pão e leite e ovos. Uma lista típica de mercado de uma família brasileira. Essa é a cesta básica que é analisada pela pesquisa. Perceba só. Rio de Janeiro segue tendo a cesta básica mais cara do Brasil. Então você tem o preço aumentando, diminuindo 2,5% de setembro de 2024 para fevereiro de 2025. Tá aqui, primeira da lista, primeira capital da lista. Na contramão do movimento geral, mas ainda assim se mantendo como a cesta mais cara. Em Salvador e São Paulo, você tem aumentos maiores do que 6%, 6,5% de alta nesses últimos 6 meses em São Paulo e 6,6% em Fortaleza. Salvador muito pertinho também, 5,8%. Detalhe que esses aumentos em 6 meses, eles são maiores do que a inflação acumulada em 12 meses. Isso mostra o descolamento do preço dos alimentos em relação a outros itens que compõem os indicadores do IBGE, como por exemplo o IPCA. Brasília uma alta de 2,2%, Manaus uma redução, Curitiba um aumento de 2% e Belo Horizonte uma redução. E aí, Carol, a dúvida que eu tive com quem fez a pesquisa e perguntei para eles e recebi a resposta agora da Ana Ferscher, que é coordenadora de atendimento ao cliente e dados estratégicos da Neogrid, que fez essa pesquisa, foi: por que em alguns lugares a cesta básica está ficando mais cara, em outros lugares a cesta básica está ficando mais barata? Não deveríamos ter um movimento geral de aumento, um movimento geral de redução? E aí eles apontam alguns aspectos importantes, como a logística e a distância da origem dos produtos. Por exemplo, quanto mais distantes de uma região produtora, mais caros vão ser os produtos, porque eles demoram mais, tem um custo maior para poder chegar lá. Tem o caso especificamente de Manaus, por exemplo, que eles são consumidores de muitos itens locais, como, por exemplo, o peixe, que tem uma participação importante na cesta. E aí, obviamente, isso tem um impacto no preço, porque fica mais barato, porque está mais perto. Há também questões relacionadas a impostos estaduais, onde você tem um impacto do preço por parte, especialmente, do ICMS, que é o Imposto sobre Consumo. E eles falam ainda sobre demanda. Capitais com maior densidade populacional, como São Paulo e Rio de Janeiro, que muitas vezes têm uma oferta reduzida dos produtos, acaba tendo uma alta de preço, porque tem alta demanda, oferta reduzida e alta de preço. Além da renda local, em capitais mais ricas, os preços podem correr de maneira mais livres, enquanto em capitais mais pobres, os preços podem ser pressionados para refletir a capacidade de pagamento da população brasileira. Basicamente, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte: se o rico pode pagar, o mercado pode deixar um pouco mais caro o preço. Se o pobre não consegue pagar, o mercado diminui o preço para caber no bolso dele. Por isso você vai ver em capitais, por exemplo, como Manaus, que é uma capital que tem um poder aquisitivo menor em comparação com outras brasileiras, um preço de uma cesta básica inferior ao preço, por exemplo, do Rio de Janeiro e São Paulo. Isso ajuda a gente também a ter um olhar, Carol, para aquele movimento de queda de popularidade do governo, aquele movimento de diminuir
e até zerar a taxação de alimentos importados, porque o que a gente consegue perceber aqui é, para além do café e do ovo, que viraram símbolos da inflação dos alimentos, você tem um conjunto de outros produtos que está ficando mais caro, de modo geral, para os brasileiros que vivem nas grandes cidades e que respondem às pesquisas de opinião, de avaliação do governo Lula, por exemplo. E mais uma vez, alimentos devem pesar no IPCA 15, que será divulgado daqui a pouquinho. O Gabriel Monteiro vai estar no CNN Money, trazendo informações para você e já repercussão de mercado de olho nos dados da inflação. Obrigada, Gabriel. Valeu, Carol. Obrigada, Pedro. Obrigado.